Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo aí ao Gran Cursos Online. Muito prazer, eu sou o professor Márcio Flávio, seu professor de matemática a partir de agora. E vamos começar com tudo com ação, com ação não, né? Com um assunto extremamente importante, galera. E olha, um assunto muito gostoso. É muito gostoso. Você deve ter pensado, meu Deus do céu, professor, matemática gostoso não tá batendo. Mas é sério, eu sou muito sincero com o meu aluno. Aquela matéria que é fácil eu falo que é fácil, aquela que é difícil eu falo que é difícil, aquela que é massa eu falo que é massa, aquela que é chata eu falo que é chata. E eu tô falando para você que razão e proporção é uma matéria que cai muito, beleza? Muito presente aí, em todas as bancas gostam desse assunto. E é um assunto assim, galera, que o custo-benefício é muito bom, porque você consegue estudar e consegue pontuar, consegue acertar. O ruim é aquela matéria que você estuda e quando cai você erra. Razão e proporção não. É uma matéria agradável, vocês vão perceber, agradável, e eu garanto que você vai arrebentar caso caia uma questão dessa na tua prova. Beleza? Eu vou fazer você entender razão e proporção, porque eu tenho métodos aqui impressionantes que possibilita você resolver as questões assim num curto intervalo de tempo. Você vai ficar impressionado. Espero que você goste. Turma, estamos então iniciando aí um assunto novo, razão e proporção. Dentro de razão e proporção vem, né, a parte de divisão proporcional, razão direta, razão inversa, direta com inversa. Nós vamos aprender tudo, tá? No final da aula você tem que sair daqui sabendo resolver questões desse tipo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, nós temos o Fórum de Dúvidas, mas pelo amor de Deus. Galera, o Fórum de Dúvidas é um espaço destinado para você tirar dúvidas relacionadas ao curso, relacionadas às questões que a gente trabalha no curso. Tudo bem? É porque às vezes o cara pega uma questão lá, não sei de onde, e vai pegando, tem gente que inventa uma questão, tem gente que pega uma situação pessoal que aconteceu, professor, aconteceu isso, resolve isso aqui para mim. Cara, o Fórum de Dúvidas não é para isso. O espaço lá não é destinado para esse tipo de coisa, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade relacionada ao nosso curso, às questões que nós iremos trabalhar, vai lá à vontade que eu respondo para você. Tudo bem? Ah, professor, mas se eu fizer uma prova e não conseguir resolver uma questão, onde é que eu vou conseguir resolver isso aí? Como que eu entre em contato? Aí eu aconselho você procurar nas redes sociais de uma maneira mais informal, não lá no Fórum de Dúvidas, beleza? Meu Instagram é o Márcio Flávio 14. Show de bola, beleza? Vamos começar, tá aqui matemática, razão e proporção. Olha aqui para começar, começou a bagaceira, tá bom? Turma, no edital aparece assim, razão e proporção mesmo, desse jeito, tá? Só que o que mais cai em prova é proporção. Só que para você entender o que é uma proporção, você tem que saber o que é uma razão, tá bom? O cara fala lá a razão entre tais números, não. Aí você montou uma razão. Aí quando você monta uma razão e aí junta essa razão a uma outra informação, aquilo ali já vira uma proporção. Não se preocupe com esses nomes, tá? Eu vou ser o mais breve possível na parte teórica para a gente poder partir logo para os exemplos. Aliás, eu quero te contar um sonho. Tá? Um sonho meu, eu tenho um sonho, olha só, né? Olha a nossa intimidade, já vou te contar um sonho. O meu sonho, sabe qual é? Dar um curso inteiro de matemática só em cima de exemplos e exercícios. Meu irmão, ia ser a coisa mais linda do mundo, tá? Mas eu eu esbarro na parte burocrática, eu sei como funciona, se eu faço isso aqui, muita gente vai lá na ouvidoria, fala, eu adquiri um curso que é teoria mais exercício, o professor só está falando exercício. Meu irmão, ia virar uma confusão. Mas eu tenho certeza que eu ia fazer um bem enorme para você. Mas infelizmente eu não consegui ainda realizar esse meu sonho, tá? Então, para aproximar dessa realização desse sonho, o que a gente vai fazer? Encurtar ao máximo a teoria. Meu irmão, o que vai servir a teoria dentro da matemática para você? Tu está estudando para concurso público, é ou não é? Então você precisa pontuar. Eu tenho que te preparar para isso. E aí eu estou aqui justamente para poder te ajudar nesse aspecto, tá bom? Então vamos começar aqui, galera. Vamos entender o que é uma razão, beleza? Matematicamente falando, turma, razão, olha a definição. Dados dois números reais A e B, com B diferente de zero, chamamos de razão entre A e B o quociente
A sobre B. Turma, razão é uma divisão. Razão é uma fração, é um quociente. Quociente vem de fração, tá bom? Então quando eu falo a razão entre A e B, A sobre B. A razão entre 2 e 3, 2 sobre 3. A razão entre o número de mulheres e o número de homens, mulheres sobre homens. A razão entre o número de homens e o número de mulheres. Perceberam isso aí? Eu costumo falar o seguinte, razão é uma fração, um sobre o outro. Em exercícios de razão e proporção, você tem que prestar atenção na ordem que são ditas as coisas. Uma coisa é eu falar a razão entre o número de mulheres e o número de homens. A outra coisa é eu falar a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Presta atenção quem vem primeiro e quem vem depois. Quem veio primeiro vai ficar na parte de cima, quem veio depois vai ficar na parte de baixo. Ah, vou inverter. Não pode inverter. Isso, para efeito de cálculo, vai mudar completamente. Imagina eu colocando 2 sobre 3, é a mesma coisa que 3 sobre 2. Claro que não é. Né? 2 sobre 3 dá 0, alguma coisa. 3 sobre 2 já dá 1,5. Então muda muito o valor. Tá? Uma coisa então eu falar a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Outra coisa é falar o número de homens e o número de mulheres. Então preste atenção na ordem que são ditas as coisas, tá bom? Então tá bom, galera. Quando eu coloco assim, esse A sobre B, esse primeiro nome, esse primeiro número, ele é chamado de antecedente. Antecedente, tá bom? Esse segundo número, ele é chamado de consequente. Então, o primeiro nome, o primeiro valor a ser mencionado, ele é o antecedente, beleza? O segundo valor a ser mencionado, ele é o consequente. Tudo bem, galera? Tranquilo? Show de bola? Beleza. Um exemplo bem fácil, bem simples, bem tranquilo para a gente entender. O cara fala assim, ó. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 300 metros quadrados de área livre. A razão, galera, matematicamente falando, se deparou com essa palavra razão, já pensa assim, cara, vai rolar uma divisão. É um sobre o outro. Tudo bem? A razão da área construída. A área construída é o antecedente. Para a área livre é o consequente. Sacaram? Então, área construída, ó, tem 1.200 metros quadrados de área construída. E área livre? 3.000. Pronto, ele só quer isso, um sobre o outro. Eu vou cortar zerinho com zerinho, fica quanto? 12 sobre 30. Uai, prof, mas não tem essa alternativa. Calma, boneco. Por que não tem? Porque você precisa simplificar. Eu posso, por exemplo, simplificar por 6. Ao simplificar por 6, em cima vai ficar um 2, embaixo vai ficar um 5. Beleza? 2 vezes 6, 12, 5 vezes 6, 30, 2 quintos. Aí você vai lá e marca a letra E de escovinha. Beleza? É uma questão bem simples mesmo para você entender o que é uma razão. Então, falou em razão, é um sobre o outro. Morreu Maria Preá. Beleza? Agora, o que é uma proporção? Venha. Proporção, galera, chamamos de proporção a igualdade de duas razões. Então venha cá, se eu coloco assim, olha, A sobre B é uma razão, C sobre D é outra razão. Se eu digo que essa razão é igual a essa, opa, eu tenho uma igualdade entre duas razões. Beleza? Então significa dizer que eu tenho agora uma proporção. Vem aqui comigo. Por exemplo, se eu coloco assim para você, ó, a razão entre 4 e 6. Razão entre 4 e 6. 4 sobre 6. Normal. Beleza? Quando eu falo a razão entre 6 e 9. Quanto é que é a razão entre 6 e 9? 6 sobre 9. Só isso. Tá? Quando eu peço para você calcular a razão, é só você colocar um sobre o outro. Beleza. Agora, se eu simplificar isso aqui por 2, por exemplo, isso aqui por 3, aqui vai ficar 2 aqui e 3 aqui. 3 vezes 2, 6, 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 2 aqui e 3 aqui. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Tá vendo? Então, ó, eu simplifiquei o 4 sextos, deu 2 terços.
Eu simplifiquei os 6 nonos e deu 2 terços. Então eu posso igualar o 4 sextos com 6 nonos. Posso ou não posso? E aqui, galera, eu tenho uma igualdade entre duas razões, tá vendo? Isso aqui é uma razão, isso aqui é uma outra razão. Eu estou igualando essas duas razões. Uma igualdade entre duas razões é o que a gente chama de proporção. Professor, eu vou anotar porque isso vai cair na minha prova. Não vai cair, não vai perguntar o que é uma proporção. Lembra que eu falei que eu vou encurtar ao máximo a teoria? Isso aqui é só para você ter uma base, já já a gente entra nos exemplos. Entramos nos exemplos, vai ser só exemplos e exercício. Vai ser o curso mais massa que você já teve na tua vida, acredita em mim. Tá bom, galera? Então, ó, igualdade entre duas razões. Professor, por que eu posso igualar isso aqui? Ora, porque quando eu simplifico 4 sextos, dá 2 terços. Quando eu simplifico 6 nonos, dá 2 terços. Eu estou dizendo para você que 2 terços é igual a 2 terços. Ah, beleza. Tá bom? Generalizando, eu posso escrever assim, ó. A sobre B é igual a C sobre D. Presta atenção que eu posso fazer a seguinte leitura, turma. A está para B, A está para B, assim como C está para D. Ou ainda eu posso falar assim, olha, A, B, C e D formam, nessa ordem, uma proporção. Pronto. Toda vez proporção. Toda vez que eu falar para você que 4 números formam nesta ordem uma proporção, olha para mim, A, B, C e D são números que formam nesta ordem uma proporção. Então você pode colocar A está para B, assim como C está para D. Fechou? X, Y, Z e W formam nesta ordem uma proporção. Então, o primeiro está para o segundo, assim como o terceiro está para o quarto. Você pode montar duas frações e igualar as duas frações. Venha. Turma, aí antes de colocar o seguinte tópico, presta atenção. Toda razão, ela pode ser representada assim, A sobre B, ou, já que razão é uma divisão, é um quociente, ela pode ser representada assim, A dividido por B. Tudo bem? Qualquer uma das notações a gente aceita dentro da matemática. Ou seja, se eu escrever essa relação usando aquela notação ali do lado, eu posso escrever assim, ó, A dividido por B é igual a C dividido por D. Tá, professor, o que isso aí ajuda? Galera, em cálculo não vai ajudar absolutamente nada. Só vai ajudar a você entender os nomes dos elementos de uma proporção. Esses dois carinhas aqui, ó, eles são chamados de meios. Meios. E aí também não precisa pensar muito por que eles são chamados de meios. Porque está no meio. Tá vendo como faz sentido? Esses dois aqui, eles são chamados de extremos. Extremos. Que também não precisa pensar muito por que eles são chamados de extremos. Então, meio é porque está no meio, extremo é porque está na ponta. Tá bom? Imagina eu chegando aqui para você, ó, tampa aqui. Eu falando assim para você. Olha, galera, o A e o D são os extremos, tá? O B e o C são os meios. Tu ia olhar, uai, bicho, qual é a relação? Qual é a lógica de falar que o A e D são extremos? Não estou vendo nenhuma. Agora, quando você escreve usando esta notação, você nem questiona por que o A e o D são extremos. Porque está na ponta. E por que o B e C estão no meio? Porque está no meio. Tá vendo? Então, quando o cara falar em meios e extremos, e você tiver uma certa dificuldade em determinar quem são os meios e quem são os extremos, escreve essa notação aqui, ó. Por exemplo, 4 sobre 6 é igual a 6 sobre 9. Caramba, quem são os meios e quem são os extremos? Professor, estou na dúvida. Escreve usando essa notação. Como é que vai ficar? Olha que fácil, galera. Eu posso escrever assim, ó. 4 dividido por 6 é igual a 6 dividido por 9. Ah, tá. Então esses caras aqui são os meios
E esses caras aqui são os extremos. Pronto. Tudo faz mais sentido. Beleza? Então essa notação, ao meu modo de ver, ela só serve para isso, para facilitar o seu entendimento na classificação desses elementos aí. Tudo bem? Quem são os meios e quem são os extremos. E aí vem a propriedade mais importante de todas. Tá aí. É a propriedade fundamental da proporção. Olha aqui para mim. Vamos tomar um café. Viva o café, né, galera? Só um parêntese. Deus criou a água só para fazer o café. Vamos lá. Turma, vocês conhecem a propriedade fundamental da proporção? Não com esse nome, né? Tá vendo como a teoria não serve muito para nada aqui pra gente? Ah, teoria fundamental da... Que teoria é essa, professor? Propriedade é essa? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Já ouviu falar? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade fundamental da proporção. E aí você deve estar falando, professor do céu, eu nunca vi isso na vida. Vem aqui. Se eu coloco assim, ó, x sobre 3 é igual a 4 sobre 2. Um exemplo doido aí. Aí eu peço assim, ó, calcule o valor de x. Como é que você vai calcular o valor de x? Provavelmente aí na tua casa você fez assim. Né? Multiplica cruzado, cruz credo, cruza, prof. Esse lance de multiplicar cruzado, cruz credo, é a propriedade fundamental da proporção. Produto é o quê? Multiplicação. O produto dos meios, 4 vezes 3, é igual ao produto dos extremos, 2 vezes x. Por isso que a gente pode multiplicar cruzado numa proporção. Só que imagina lá no livro, né? Propriedade fundamental da proporção, cruz credo. Né? Multiplica cruzado. Não, os caras têm que incrementar o negócio para deixar o negócio mais bonito. É ou não é? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Olha, lindo, né? Oh, meu Deus do céu. Por isso que você pode multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x. 4 vezes 3, 12. Beleza? Rapidinho aqui a gente descobre o valor de x. Turma, em toda proporção, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Se eu peço para você verificar se 4 números formam uma proporção, você pode usar essa propriedade. Por exemplo, eu disse para você que isso aqui é uma proporção, porque é uma igualdade entre duas razões. Agora, eu quero verificar se de fato aquilo ali forma uma proporção. Multiplica os meios e multiplica os extremos. Tem que dar o mesmo valor. Se não der, não forma uma proporção. Olha só, 6 vezes 6, 36. 4 vezes 9, 36. Deu o mesmo valor? Deu. Então, aquilo ali forma uma proporção. Eu posso, inclusive, olhar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 9, 36. Deu o mesmo valor? Deu. Tá bom? Então imagina só eu perguntando assim, olha, verificar se esses números 2, 3, 5 e 10 formam nesta ordem uma proporção. Como é que eu faço para verificar se esses números formam nesta ordem uma proporção? Cara, como é que eu faço para verificar se esses números formam uma proporção? Cara, aqui, do jeito que tá aqui, eu já consigo ver quem são os meios e quem são os extremos. Olha que fofo. É fofo. 3 vezes 5 dá 15. 2 vezes 10 dá 20. Galera, deu o mesmo valor? Não deu. Então, aqui não forma uma proporção. Esses números não são proporcionais. Fechou? Beleza? Muito legal. É ou não é? Então, propriedade fundamental da proporção. Então, se eu coloco assim, A está para B, assim como C está para D, em toda proporção, eu posso dizer que A vezes D é a mesma coisa que B vezes C. Tudo bem? Todo mundo já sabe que na proporção a gente pode multiplicar cruzado. É ou não é? Estamos careca de saber. Beleza? Tranquilo. O produto dos meios está aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a propriedade, tá? Propriedade, show de bola, olha para mim. Galera, alguma dúvida até aí?
Sim ou não? Moleza? Deixa eu te contar uma coisa. De repente você está me conhecendo hoje. De repente você não acompanha os ao vivos que eu faço. Eu preciso te contar uma coisa rápida para não tomar muito tempo da tua aula. Eu fui uma pessoa, uma criança barra adolescente, que tive muita dificuldade em matemática. Muita. Tá? Quinta série, quase reprovei em matemática a quinta série, a sexta série, a sétima série, a oitava série. Tô te falando sério. Tudo bem? E aí eu mudei a minha forma de ver o que estava acontecendo, parei de culpar sistema, culpar livro, culpar professor. Enfim, ensino médio eu mudei o meu objetivo, as coisas mudaram. Não quero contar a minha história toda aqui para você não. Só resumidamente, eu tive muita dificuldade em matemática e hoje eu estou dando aula de matemática. Né? Dou aula há 22 anos. Então uma coisa que eu nunca imaginava. Por que eu estou falando tudo isso? Você que tem muita dificuldade em matemática, né? Você que tem traumas, primeira coisa que eu quero, abra seu coração. Beleza? Esqueça os traumas da infância. Já deu tempo, né? Ah, professor, lá na quinta série a professora me chamou de não sei de quê. Ah, não, gente. Meu Deus do céu. Já deu tempo de superar isso aí. Tá bom? Beleza? Então esqueça os traumas da infância e vamos olhar para frente. Todos têm condições de aprender matemática. Até eu aprendi. Irmão, eu era muito ruim. Eu era muito ruim em matemática. Então eu penso assim, cara, se eu conseguir, qualquer um consegue. Beleza? Eu só quero que você abra seu coração. Só isso. Tá? A gente precisa estar em sintonia. Conectado. Não adianta eu querer uma coisa, você não tá afim, a gente não vai dar certo. Então, primeira coisa, venha com o coração aberto. Beleza? Então a gente vai começar a fazer os exemplos. E por eu ter tido muita dificuldade, eu sempre procuro explicar bem passo a passo para o meu aluno entender. Então eu sempre procuro a melhor forma, a forma mais simples para chegar aí até você. Tá bom? Então, vamos com calma, esqueça os traumas da infância e vamos com tudo. Você tem condições de aprender matemática. Vem comigo. Vem comigo! Vamos! Exemplo. Olha aí, gente. 40 litros de água e tinta estão misturados na razão de 5:3. Calcule quantos litros são de cada substância. Então, primeira coisa, não anota porque eu vou cometer um erro. O cara fala assim, professor, eu fiz assim essa questão. Eu peguei os números que tinha. Tem um 40, tem um 5 e tem um 3. Aí eu coloquei assim, 5 está para 3, 40 está para x. Oxe, são os números que tinha. Tinha um 5 ali, 5 dividido por 3, é a mesma coisa que 5 sobre 3. 40, botei embaixo x. Aí eu pergunto, o que você está calculando? Não sei não, professor. Estou calculando o valor de x. Chega lá, eu vejo o que é. Aí o boneco vai, tranquilo. 5 vezes x, 5x. Ai, professor, essa questão é muito fácil. 3 vezes 4, 12, 120. 120 dividido por 5 é a mesma coisa que 240 dividido por 10, 24. Ai, professor, essa questão é muito fácil, né? Beleza, tá certo? Não. Tá errado, galera. Tá errado. Vai ter 24 lá pra você marcar? Vai lá na letra A te chamando assim, venha, me marca. É ou não é? Desse jeito. Se liga aí, se liga. 40 litros de água. Ó, quem veio primeiro, lembra que eu falei? Eu não lembro, não. Realmente, né? Tem muito tempo, tem 10 minutos. Então vamos lá. Prestar atenção na ordem que são ditas as coisas. 40 litros de água e tinta, primeiro veio a água, depois veio a tinta. Estão misturados na razão de 5:3. O 5 veio primeiro, o 3 veio depois. Então, eu já vejo que a água está sendo representada por esse 5. Beleza? Só pela ordem. E a tinta está sendo representada pelo 3. Show de bola? Beleza. Por que está errado, galera? Razão e proporção. Proporção, o que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Lembra que eu falei isso? Esse 5, ó amarelinho, está representando a água. O 3 está representando a tinta. O 40 está representando o que, galera? 40 é a mistura. Olha que louco.
E o boneco vai lá e fala, mete um sinal de igual. Turma, é uma igualdade entre duas razões. Igualdade. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Se do lado de cá tu coloca água, do lado de cá você tem que colocar água. Se do lado de cá você coloca tinta, do lado de cá você coloca tinta. Se do lado de cá, em cima, se você colocar a mistura, do outro lado você tem que colocar a mistura. Porque você está dizendo que um lado é igual ao outro. Você botou o sinal de igual. Como é que você quer que isso dê certo se aqui na parte de cima você colocou água e aqui na parte de cima você colocou mistura? Água mais tinta. Não pode. Se você colocou água de um lado, do outro lado tinha que ser água. Vai dar errado. Tudo bem? Então por isso que aqui vai furar. E aí é importante você entender o que você está montando. Cara, é legal saber que está errado, beleza, mas é legal você entender por que está errado. Então quando você for montar, analise o que você está montando. Cara, tem sentido? O que eu coloquei aqui em cima? Água sobre tinta. Do outro lado tem que ser água sobre tinta. Né? Como é que de um lado eu coloco água sobre tinta, do outro lado eu não coloco água sobre tinta e meto um sinal de igual? Pô, então não é igual. Beleza? Então se eu coloco água sobre tinta, do outro lado, água sobre tinta. Mistura sobre água, mistura sobre água. Mistura sobre tinta, mistura sobre tinta. E aí sucessivamente. Tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Show de bola? Então, ó, tá errado? Tá errado. Está errado. Beleza. Eu tenho algumas, olha pro prof, eu tenho algumas maneiras diferentes de resolver essa questão. Você deve estar pensando, professor, eu não sei nenhuma. Pois é, você está aqui, você adquiriu o curso, foi justamente para aprender. Eu posso resolver isso por sistema. Olha só, o cara fala assim, ó. A razão, 40 litros de água e tinta, né? O cara fala assim, ó, se eu somar a água com a tinta, pior, como é que a gente aprende lá na sexta série? E aí depois a gente não entende por que o moleque não quer ir para a escola. O cara fala assim, olha, vamos chamar água de X, tá bom? E vamos chamar tinta de Y. Tu imagina tu falar isso pro moleque. Aí o moleque, água é X. Tá bom, vambora. Aí ele fala, professor, lá bem assim, né? Aí se eu pegar a água, somar com a tinta, vai dar 40, tá bom? Os molequinhos, tá, professor, você tá dizendo, tá bom. Beleza, então vamos lá. E se eu colocar a razão entre a água e a tinta, vai dar quanto, galera? 5 sobre 3. Olha que fácil. Vamos resolver esse sistema. Gente, olha o sistema. E acreditem, tem professor que até hoje explica desse jeito. Tá? Em escola eu até falo, explica de jeito, tá? Mas depois explica o jeito mais fácil pro moleque, velho. Não explica só do jeito. Parece que o professor de matemática, ele quer ser, né? Professor, a gente ensina só as coisas mais complicadas e tal. Não sei. Cara, ensina do jeito difícil, depois ensina do jeito fácil. Tá certo isso aqui? Tá certo. Não tá errado não, tá certinho. Só que você vai fazer isso lá na tua prova de concurso, tu vai resolver esse sistema, vai multiplicar, cruzar, vai isolar o X para depois substituir. Meu Deus, divino Pai Eterno. Apaga. Apaga. Beleza? Nada a ver. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Em exercícios de razão e proporção, presta atenção, turma, presta atenção, que esse exercício ele vai servir como base para resolver os outros, tá? Ele é um exercício simples, mas ele vai servir como base para resolver outros. Eu vou usar o método das partes. Método das partes. Por que eu apelidei, é um nome que eu dei. Por que eu apelidei como método das partes? Eu tenho 40 litros. Parte desses 40 litros representa a água. A outra parte representa a tinta. Parte. Tá bom? Método das partes. Eu achei bonitinho. Tá bom? Então a gente vai fazer assim, ó. Primeira coisa, você vai colocar assim, ó. Água, tinta. A água, amarelinho, deixa eu apagar X e Y. Amarelinho, a água está sendo representada pelo 5. E a tinta está sendo representada pelo 3. Beleza? Só de olhar para isso, eu já vejo que tem mais água do que tinta. E aí a gente vai usar o método das partes agora. Cada parte
a gente vai usar a letra P. P de partes. Gente, olha como eu sou criativo. P de parte, tá? Então significa dizer que na mistura, a água representa 5 partes do total e a tinta representa 3 partes do total. Só isso, galera. Beleza? Como é que a gente vai resolver agora? Presta atenção. A mistura não tem 40 litros? O que é a mistura? A mistura é quando eu somo a quantidade de água com a quantidade de tinta. Se eu somar água com tinta, vai dar 8P. 5P com 3P, 8P. Isso está representando para mim o total. Só que é o total em partes. Qual é o total em litros? 40. Então vamos igualar as duas coisas. Pensa o seguinte, no método das partes, a nossa mão de obra é encontrar o valor de P. Quanto é que vale o P aqui? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 40 dividido por 8. P vale 5. Galera, descobriu o valor de P? Sorriso, tá? Morreu Maria Preá, morreu a Juriti. O que a gente vai fazer agora? Aqui, ó, quando eu falo 5 vezes 5P, é 5 vezes P. E aqui é 3 vezes P. Então eu vou fazer assim, ó, multiplicar. Troca o valor do P pelo 5. Então aqui, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15. Beleza. 25 litros de água, 15 litros de tinta. Rapidinho a gente faz isso aí. Beleza? Se você nunca viu esse método, você deve estar olhando, ixi Maria, professor, vai dar certo sempre? Vai dar certo sempre. Relaxa. A gente vai ganhar velocidade para resolver esse tipo de questão. Ah, professor, não cai. Você vai ver, meu irmão. No meu material, eu atualizei, coloquei questões que acabaram de cair. Você vai perceber como que a gente resolve utilizando o método das partes. Beleza? Bloco 1 finalizado. Vamos descansar. Meu café acabou. Tá? Reabastecer a caneca. Já já eu tô de volta.